Números 10, 8. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a voz serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão lembrados, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém? Eu quero trazer uma mensagem para título de reflexão: a trombeta de Deus. E nós acabamos de ver aqui um texto que faz parte de leis cerimoniais que Deus está dando a Moisés, para que pudesse fazer parte do ritual do culto do povo de Israel. Você sabe que o tabernáculo, o templo, ele é preenchido de utensílios sagrados. Por exemplo, existe a arca da aliança, existe o candelabro, existe a bacia de ouro, o altar do holocausto, o altar do incenso, a mesa dos pães da preposição. Existe todo um conjunto de utensílios que se tornam sagrados. E esses elementos não era qualquer pessoa que manejava. Eram homens separados por Deus, como os sacerdotes, os levitas e aqueles que trabalhavam no templo, que eram separados especificamente para manusear as coisas santas. Então as trombetas que nós acabamos de ler aqui também se tornou um utensílio sagrado dos levitas e dos sacerdotes. Números 10, 1 vai dizer assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata, de obra batida farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Então as trombetas, apesar de que mais na frente nós vamos ver a presença das trombetas muito eficaz em guerras, lutas, conquistas e vitórias, mas elas foram feitas ou pedidas de Deus para que Moisés mandasse fabricá-las, com o objetivo de que pudesse convocar a congregação para o culto, ou que pudesse fazer a congregação se movimentar. Quando a trombeta tocava, o povo saía, a trombeta dava o sinal para ficar e para partir. A trombeta, ela tinha como finalidade também convocar nos seus dias especiais de solenidade, de festas, de sacrifício. E na história nós vamos perceber, na Bíblia, que a trombeta também tinha finalidade de executar guerras ou vencer guerras. Por exemplo, nós vamos ver aqui em Josué capítulo de número 6. Josué capítulo de número 6 vai dizer que Jericó está cercada, e Deus promete para Josué que Jericó é sua, vai ser sua. Olha o verso de número 2 de Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, você que está em casa, verso 2, diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. A palavra de Deus estava sobre Josué. Deus garante que daria a Josué Jericó, seu rei e seus valentes. A palavra já havia sido liberada.
Só que Deus vai dizer para Josué seguir algumas regras, ou seguir uma estratégia para conquistar e para ter a vitória. E uma delas é essa, que está no versículo de número 4 de Josué capítulo 6. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas. Buzinas aqui são as trombetas, de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. Amém, irmãos? Então nós percebemos aqui que agora esse elemento, que é a trombeta, que a Bíblia vai chamar de buzina, ela é feita de chifre de carneiro. E trombeta, a palavra no original é shofar. Talvez você já tenha ouvido. E o shofar é semelhante a um berrante, é chifre de um animal. E não poderia ser de qualquer animal, teria que ser animal limpo. Enfim, mas aqui Deus está dizendo para esse povo numa ordem de que eles deveriam rodear a cidade durante 6 dias. E durante 6 dias que eles estariam ali rodeando a cidade, no 7º dia eles iriam rodear 7 vezes aquela cidade. E no verso 5 ele diz assim: e será que tocando longamente a buzina, ou seja, no 7º dia, depois de rodearem 7 vezes, e será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então, pela obediência que o povo agora está tendo com Deus, ao som daquela trombeta, da buzina, e a primeira experiência, ou o primeiro momento que o povo vai ter com trombeta, ou com som de buzina, o som do shofar, o som da trombeta, é quando Deus está em cima do monte entregando as tábuas da lei. A Bíblia diz que ali o lugar fumegava, trovões, relâmpagos, e o som de como uma buzina muito forte, que impactava o povo. Então Deus, numa aliança com o povo, está dizendo: olha, essa buzina, esse som, ele é um sinal da minha voz. Aleluia. Então quando o povo toca aquela trombeta, obedecendo, é como se a voz de Deus estivesse abalando as estruturas daquela muralha, como se a voz de Deus estivesse sacudindo aquela muralha que era invencível, que não tinha como o homem na sua capacidade humana vencer aquela situação. Mas a buzina, que representava o shofar de Deus, a voz de Deus, a trombeta de Deus, abalou aquela estrutura, e Deus cumpriu a palavra que tinha dado a Josué, dizendo: olha, a ti, Josué, eu tenho dado a Jericó, seu rei e seus valentes. Glória a Deus. Amém? Então a trombeta de Deus é a sua própria voz para o homem, a própria voz de Deus. E quando a trombeta ela era tocada no exército, no exército de Israel, os inimigos, eles já temiam, os inimigos já se sentiam apavorados, porque eles sabiam do tamanho do poder do Deus do exército de Israel. Então a trombeta, ela vai ter várias utilidades. Nós vemos aqui que a trombeta ou a buzina, o shofar, ele era um utensílio de guerra, fazia parte do utensílio de guerra dos soldados de Israel. Por favor, Juízes, capítulo de número 6, aliás, capítulo de número 7. Juízes, capítulo de número 7, o verso de número 6 em diante, para a gente ganhar contexto, porque eu iria ler só apenas o verso 8, mas vamos ler do 6 em diante. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber água.
E diz o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá cada um ao seu lugar. A história você sabe, você conhece. Gideão saiu com 2.000 homens para vencer uma guerra. No meio do caminho deixou eles uma prova com ele, e a prova foi que desses 32.000, apenas 300 homens ficaram com ele para vencer. E Deus disse: com esses 300 homens eu vou te dar vitória. Verso 8: e o povo tomou à sua mão a provisão, que era o mantimento e o alimento, e também as suas buzinas. E ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. Amém, igreja? Então nós vemos aqui que esses homens, eles retornam, apenas os 300 ficam, os outros voltam. O povo, cada um que fazia parte do exército, tinha a sua buzina. Então a buzina, ou a trombeta, ela também representava, além de soar um som de vitória, de conquista, mas também tinha como um alerta, dá um sinal, há um aviso. E nós percebemos isso também em Neemias, capítulo de número 8. Neemias, por favor. Neemias. Cadê você, Neemias? Onde você está? Cadê você? Eu tinha você aqui na minha Bíblia, agora eu sabia onde você está. Glória a Deus. Um dia eu vou comprar aqueles microfonezinhos de lapela, né? Eu fico com a mão livre. Neemias capítulo de número 4, por favor. Olha só. Aqui em Neemias capítulo de número 4, vai falar sobre da construção do muro, ou da reconstrução do muro de Israel, de Jerusalém. E eles estão trabalhando, está avançando a construção. E aí o que acontece? Acontece que o inimigo diz assim: vamos atacar eles. Eles estão lá construindo, vamos pegar eles. Neemias está sabendo disso agora. E Neemias não quer parar a obra. Neemias não quer parar a obra para poder enfrentar a luta. Ele quer continuar fazendo a obra, mas quer continuar e quer lutar se for preciso. Ele não quer fazer uma coisa ou outra. E ele quer ganhar tempo. É tanto que a construção do muro se termina em 52 dias, um tempo recorde de construção. E o que acontece? Nós temos aqui, Neemias capítulo de número 4, o verso de número 17. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha armas. Estavam prontos, fazendo a obra, mas preparados para qualquer luta. Aleluia. Verso 19. E os edificadores, cada um trazia sua espada, cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Então tinha uma pessoa específica para tocar a trombeta, a buzina, o chofar, para um aviso, para um alerta. Se o inimigo viesse, ele só tocava o som da trombeta, e o que estava em acordo com Neemias e os trabalhadores naquele lugar era, no verso de número 19, está assim: e disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ou seja, da trombeta, do chofar, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Amém, irmão? O que nós vemos aqui? Nós vemos que Neemias está dizendo: olha, a obra é extensa, é grande. Eu vou avisar para todos os nobres, todos os trabalhadores, os magistrados, pela distância que estamos um do outro, e pelas reparações do muro, que eram locais distantes também. Nós vamos ter um homem que vai tocar a trombeta, vai tocar a buzina. E quando ele tocar, isso está dando sinal de quê? De guerra. O inimigo está vindo. Quando eles ouvirem, todos nós vamos nos ajuntar no só lugar,
e Deus pelejará por nós. Deus pelejará por nós. Então, a buzina também, ela representava um tecido de aviso, de sinal, de alerta. Estava meditando eu nessa palavra, e fácil não foi. E talvez não deveria nem pregá-lo, porque tinha que preparar mais. Mas o que nós percebemos aqui é que essa aliança perpétua, Deus tinha dito para eles lá em Números: olha, quando vocês tocarem, vocês vão saber que eu sou com vocês. Que eu sou com vocês. Que eu sou na vida de vocês. Que eu sou Deus de vocês. É um estatuto perpétuo. Nós estamos aqui hoje adorando a Deus, cultuando, louvando a Ele. Nosso culto. Algumas igrejas, eu não vou entrar no mérito de pode ou não pode, mas Paulo vai falar sobre isso. Há algumas igrejas que elas acabam judaizando a fé cristã. Como, pastor? Colocando nos cultos alguns elementos judaicos, como a arca da aliança, candelabro, e alguns lugares, talvez você já deve ter visto, até algumas igrejas evangélicas tocando chofar, e às vezes tendo isso como um elemento místico. Mas Paulo vai orientar que tudo do Antigo Testamento é sombra para o Novo Testamento, que se cumpre em Cristo, que se cumpriu nele. Então, tendo esse entendimento, nós compreendemos que Jesus de Nazaré, ele se tornou, como homem, o chofar de Deus na terra. A trombeta de Deus na terra. Eu quero compartilhar com você aqui por favor, Ezequiel, capítulo de número 33. O profeta, ele tinha um papel importante. O profeta, ele fazia com que o povo chegasse a arrependimento, falava de Deus de uma forma tão veemente, né? Que as pessoas, elas se constrangiam, falava do erro, do pecado, do engano, da mentira. Ezequiel capítulo 33 diz assim, eu vou ler a partir do verso de número 1, Ezequiel 33. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fazer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, e se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e tomar o seu sangue, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. O profeta era o homem que falava do juízo de Deus, e falava acerca de uma vida com o Senhor. E Deus está dizendo aqui: olha, se vier a espada, se eu disser que vou passar a espada sobre a terra, vou eliminar, vou fazer isso e aquilo, vai levantar um homem entre vocês. Esse homem será por atalaia, profeta de Deus, e ele vai avisar, vai ser como uma trombeta, alguém que vai avisar. E se aquele que recebeu o aviso da trombeta, e aqui entra muito bem aquela questão quando diz assim: quem deve ouvir o som da trombeta? Para quem é o som da trombeta? Porque às vezes a gente fica pensando, e a gente até diz: Senhor, né? Diz: Senhor, quando o Senhor voltar, que eu possa ouvir o som da trombeta, não é? A gente fala assim: Senhor, não me deixa que eu não escute o som da trombeta. Mas as trombetas, elas já vêm soando, ou vêm tocando há muito tempo. O sonido dela vem desde quando o Senhor faz com que o seu povo possa viver uma vida santa.
Então quando a trombeta toca, agora está tocando. Porque Deus está nos chamando para o juízo, para a santidade. Agora a trombeta está tocando. Quando você ouve aquela palavra que te confronta, que te chama, que faz você ficar avisado sobre as coisas. Hoje não é ninguém mais no mundo inocente acerca da volta de Cristo. Porque muitas trombetas vieram anunciando acerca de Cristo. O povo de Israel sabiam dessa trombeta, do chofar de Deus, a trombeta do Senhor. Então ninguém é mais desavisado. Toda vez eu conversava com chamar de apóstolo, conversava aqui com o evangelista, eu dizia, toda vez que nós pregamos na nossa igreja, e hoje é uma mensagem difícil de ser pregada nas igrejas, não é que seja difícil, é rara de ser pregada, na verdade, porque basta querer pregar, porque se você não quisesse tão somente agradar as pessoas, você não tem dificuldade de pregar esse tipo de mensagem. Se você pensa não somente nos lucros, naquilo que pode dar como renda na igreja, você não tem problema de pregar esse tipo de mensagem. E é um tipo de mensagem que soa como trombeta. E o som da trombeta, eu estava vendo até um exemplo do som do chofar, é um som que ensurdecedor, é alto, é diferente. Não tem como usar o som do chofar com os instrumentos convencionais que nós temos. Aleluia. Existem alguns tipos de toque do chofar, da trombeta. Eu estava pesquisando hoje e vendo. Alguns que chamam, né, para convocação, outros de lamento e etc. Enfim, mas o foco aqui é você entender que não é tão somente alguém aparecer, ou ali a nuvem, e você ouviu o som do chofar da trombeta, não. Ela já está tocando. As trombetas que estão em Apocalipse, capítulo de número 8, 9, 10, estão em Apocalipse, as 7 trombetas que nós conhecemos. Também dei uma lida e vi que cada uma delas são acompanhadas por um juízo de Deus à terra. E algumas outras, elas são juízo diretamente ao homem. E mesmo assim, lá em Apocalipse vai dizer que os homens, eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram. E vem a 7ª trombeta. E quem é? É Jesus. Aleluia, Deus. O Senhor. Aqueles que morreram em Cristo, que morreram no Senhor, que estão descansando. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, e Paulo também vai dizer isso em 1 Coríntios, que ao som da trombeta eles ressuscitarão. Aleluia, Deus, glória a Jesus. Aleluia, Deus. Mas a trombeta já está sonindo para mim e para você. Glória a Deus. Quando ela te chama ao arrependimento. Nós vemos que João Batista, ele se declara como uma voz que clama no deserto, mas ele também bem poderia ser a trombeta que toca no deserto, que falava da salvação, do arrependimento. Voltem. E hoje nós vemos o mundo, e não entraremos no mérito aqui, mas nós estamos vivendo um momento onde os sinais estão acontecendo diariamente. A trombeta continua sonindo, profetas, homens de Deus continuam falando acerca da salvação, e muitas pessoas não dão ouvido. Mas diz assim: oh meu Deus, naquele dia, não deixa eu não ouvir o soar da trombeta. É verdade, Jesus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia. Capítulo em Zacarias. Olha a trombeta. Olha a trombeta tocando aí. Zacarias, capítulo de número 9. Glória! Oh Espírito Santo! Oh Jesus! Zacarias, capítulo de número 9. Meu Deus! Oh, aleluia! Aleluia! Ah, Jesus! Deus puro! Aleluia!
as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta. O Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Aleluia. A partir do verso de número 9, vai falar acerca da entrada triunfal. Isso é uma palavra profética, acerca da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Lembra que ele entrou montado no jumentinho? O povo gritando, Hosana nas alturas. Vamos ler aqui Mateus capítulo 21. Mateus 21. Jesus, o chofar, a trombeta de Deus. Glória a Deus. Mateus 21. Glória a Deus. O Senhor é bom. Glória a Deus. Mateus capítulo 21. O verso de número 4. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Lembra a profecia que nós lemos lá agora? Que diz: dize a filha de Sião: eis que o teu rei aí vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carne. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-na sentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. E a multidão, e as multidões, tantos que iam adiante como as que seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E estando ele em Jerusalém, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré. Quem que é o profeta? O trombeta de Deus, o sonido de Deus, o alarme de Deus, o alerta de Deus. E Deus tem tocado a trombeta, Deus tem soado, tem usado a igreja. A igreja é um lugar para soar a trombeta de Deus, para que as pessoas possam se despertar. Você é a trombeta do Senhor. Ele tem levantado você como uma voz de trombeta para falar da salvação, para falar do arrependimento. Aleluia. Aleluia, Jesus. Os fariseus, os sabichões, aqueles que diziam ser o entendido das escrituras da lei, não aceitaram a trombeta de Deus. Não aceitaram. Recusaram. Aqui. Deixa eu ver aqui qual é a referência para eu não perder, tá bom? Glória a Deus. Marcos 11, 7. Marcos 11, 7. Será que já deu uma hora aí? Aleluia. Glória a Deus. Marcos 11, 7. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Deixa eu ver outra referência aqui que é para mostrar para vocês acerca da recusa deles. Vamos ver Lucas 19. Lucas 19. Essa passagem aqui de Marcos, ela é muito parecida com o texto que eu li anteriormente. Lucas 19. Lucas 19, o verso de 39, diz assim: e disseram dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse: digo-vos que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Ele está chegando como a trombeta de Deus, sentado num jumento, num jumentinho, como um profeta, trombeta para Jerusalém, para chamar o arrependimento, para trazer um conserto. E os fariseus estão ali: oh mestre, não, diga para Deus, você não precisa disso não. Se estes não clamarem, as pedras clamarão. Glória a Deus. E nós recebemos Cristo como uma trombeta do Senhor para nossas vidas, para nos alertar. O momento de ouvir o som da trombeta agora é hoje.
Amém? Israel. Oh, É glória. agora. Oh, glória, glória, glória. Porque os que vão ouvir depois são aqueles que morreram em Cristo. Oh, glória, Jesus. Vão ouvir o som para serem ressuscitados para a impulsão de glória. Mas nós que estamos aqui, recebamos o som da trombeta na nossa vida. Glória a Deus, eu creio, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero finalizar. Quero ir lá em Apocalipse. É muito forte esse texto aqui. As trombetas, as 7 trombetas, elas vão começar no capítulo de número 9 ao capítulo de número 8 de Apocalipse. O verso de número 9, o capítulo de número 9 também. Mas ele adentra ao capítulo de número 10. Então quero ler aqui, e já vai falar acerca da 7ª trombeta. Glória a Amém, Deus, igreja? Jesus. Aleluia. É forte. A 7ª trombeta. Vamos ler o verso de número 1 todinho para a gente ver o contexto. Capítulo 10 de Apocalipse. E vi outro anjo forte e descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aleluia. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escreve. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra o que nele há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas dos céus. Aleluia. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Meu Aleluia. Deus, Jesus. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor. Aquele que ouve, aquele que ouviu, aquele que dá ouvido ao soar da trombeta, ele não está desavisado, não está inocente. Ou que a trombeta continue soando e que essa mensagem, essa palavra, ela vai aos 4 cantos, aonde pessoas precisam ouvir o som da trombeta agora, do alerta. Oh, aleluia, para que você possa entender que muito em breve Cristo voltará, e Ele esteve na terra como trombeta do Senhor para anunciar o reino dos céus. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória, glória ao teu nome, meu Pai. Nós queremos estar preparados, queremos estar prontos. Os nossos ouvidos querem estar atentos todo momento. A tua palavra é como uma buzina ao mundo, como uma trombeta, um alerta ao mundo, Senhor. Oh,
tua vida neste lugar. Você que está aí na sua casa agora, você é trombeta de Deus, mulher de Deus, você é trombeta de Deus. Soa a palavra da salvação, fala da salvação, do arrependimento, porque muito em breve Cristo virá buscar a sua igreja. Oh, glória! Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos e nós te bendizemos essa noite. Muito obrigado pela tua palavra. Assim eu te agradeço, assim eu te louvo e te bendigo. Quem pode dizer amém, diga amém. Quem pode aplaudir a Jesus, aplauda Ele. A glória de Deus está aqui, a glória de Deus está aí. Saímos aqui com essa palavra. Se você puder dizer para o seu irmão, você é trombeta de Deus. Você é trombeta de Deus. Amém? Ô glória. Deus abençoe. Deus abençoe você. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Já deve ter dado 9 horas, já deve ter passado do horário. Domingo nós estamos aqui, 19 horas, vai ser o nosso culto online presencial. Qualquer coisa chama no 991546819. Pai, obrigado por este culto, por este momento. Leve-nos segurança. Em nome de Jesus, nos guarda. Nos dá ainda, meu Deus, um dia de bênção, quinta-feira, uma sexta, um final de semana abençoado. Que possamos continuar sendo trombetas do Senhor, falando da salvação e da volta do Senhor. Obrigado por este momento, por este culto, por cada vida que esteve conosco, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda Jesus, Deus abençoe.